posso lhe confessar que eu sou extremamente feliz, um dos homens mais felizes da terra pela família que Deus me deu, como também você é pela família que Deus lhe tem dado. Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, como também da sua família. Gênesis 22, eu quero falar sobre 5 pilares, ou degraus, como vocês queiram, da necessidade do relacionamento com Deus e também da necessidade da igreja estar na presença de Deus. 5 pilares, 5 degraus, que devem ser marcas das nossas vidas, marca das nossas famílias e marca da nossa igreja no relacionamento com Deus a partir da vida de Abraão. Diz assim o texto bíblico: depois dessas coisas, colocou Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. E então respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. E então disse Isaque: pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele colocou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para sacrificar seu filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor em alta voz, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: firmei por mim mesmo, diz o Senhor, esta palavra: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que irei te abençoar demais e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus adversários. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este dia agradável. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam diariamente sobre nós. Te louvamos por tua igreja, por tua palavra. E neste tempo, neste momento, fala através de mim o que o Senhor quer dizer à igreja, Pai. Que não sejam palavras humanas, intelectuais, mas que sejam palavras vindas do Espírito Santo do Senhor. Edifica-nos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queridos, quando eu penso em degraus e penso em pilares, eu estou pensando em fundamento, eu estou pensando em alicerce. Degraus, naturalmente, dar acesso a um determinado local, a um determinado espaço. Hoje você talvez tenha subido alguns degraus, e quem conhece um pouquinho
sirva como referência para os outros degraus. Pilares não é diferente. Esta igreja tem suas pilastras centrais, seus pilares, que fundamentam todo o templo. Quando eu estou falando agora igreja, estou falando em nível de templo também. Assim como nós, espiritualmente, agora falando igreja em nível de vida, de pessoa, temos o nosso principal pilar. Qual é o principal pilar dessa igreja? Jesus Cristo, que é o fundamento essencial e que é o cabeça dessa igreja. Então, eu quero pensar com os irmãos e irmãs, de forma dinâmica, sobre 5 pilares ou degraus que nesse texto a gente consegue enxergar como manifestação da necessidade do nosso relacionamento para com Deus. Antes de começar a falar sobre o primeiro, eu quero pensar um pouco sobre Abraão. O irmão e a irmã leem a Bíblia, amam a Bíblia, valorizam a Bíblia, amam a EBD, por isso que estão nessa manhã aqui, gostam de estar aprendendo da palavra de Deus e vivendo essa palavra do Senhor. E entre outros personagens da palavra de Deus, Abraão recebe um destaque todo especial. Abraão é um dos 3 nomes, afora o nome de Jesus Cristo, mais falado em todas as Escrituras. Além de Abraão, você vai ter naturalmente o nome de Davi, como um dos primeiros nomes a mais ser destacado nas Escrituras do Antigo Testamento. Moisés, em seguida Abraão. Naturalmente que eu estou pensando aqui no Antigo Testamento. Se eu for para o Novo Testamento com os irmãos, a gente vai pensar em Paulo como um desses personagens a mais ser falado. Abraão, ele demonstra para nós, entre outros exemplos, uma postura de total confiança em Deus, Deus único. Lembremos que Abraão foi chamado quando tinha 75 anos de vida. Ele vivia em meio a uma sociedade pagã, chamada dos caldeus. Ele, juntamente com sua esposa Sara, que na época tinha 65 anos, foram chamados por Deus e ouviram a voz de Deus, e junto com parte da família, saíram dessa região para ir para um lugar que nem sabia onde era, mas por fé e confiança naquele que o chamava, naquele que o convocava. E a Bíblia nos diz que além de Deus chamá-lo, Deus fez uma promessa. Qual foi? Que dele e dela, Sara, nasceria então uma criança que seria a descendência de Abraão. Lembremos que Sara, com 65 anos, já tinha uma idade avançada, consideravelmente. E Sara também era estéril. Sara, portanto, não podia ter filhos, o que era uma marca muito negativa para qualquer mulher, principalmente judia. E no caso, como é que Deus chama-o? E ele confia nessa palavra do Senhor, Deus Espírito, não Deus criado, não Deus imagem como era comum naquela época, naquela região, mas Deus o chama e ele crê nessa palavra do Senhor. Deixa eu só dizer algo para reforçar isso no meu e no seu coração. O nosso Deus, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele realiza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que a palavra é muito firme quando diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fala, movam-se céus e terra, ele cumprirá a palavra dele. Nós encontramos em Isaías 43, uma expressão da parte de Isaías, no momento difícil do povo de Israel, quando estando no cativeiro, e na expectativa de voltar para a terra que Deus havia dado. E aí Isaías diz que, na verdade, operando o Senhor e agindo Deus, quem impedirá? Quero dizer isso para o seu coração, para você estar tranquilo. Aquilo que Deus tem para você, preparou para você, tem direcionado para você, para a glória do nome dele, no tempo dele se confirmará e se cumprirá. Porque Deus é plenamente fiel naquilo que fala. E Abraão creu, Abraão confiou e Abraão partiu. Diz a palavra que nesse intervalo, nesse íntere da caminhada de Abraão, ele teve os percalços natural de qualquer ser humano. Abraão não era super-herói. Há uma expressão que alguns pregadores usam e que eu pessoalmente, não gosto de usar essa expressão quando a gente fala sobre homens e mulheres de fé. Está lá em Hebreus 11, alguém usa a expressão dos heróis e heroínas da fé. Mas eu não leio isto em Hebreus 11, eu leio homens e mulheres
de fé, que de fato fizeram parte da galeria de homens e mulheres de fé, que dependeram de Deus, que viveram para Deus e que foram usados por Deus, mesmo tendo suas falhas, mesmo tendo suas fraquezas, mas foram grandemente usados pelo Espírito Santo de Deus. Assim também é com a minha vida e com a sua. Nós somos seres humanos limitados, frágeis, temos nossos problemas e dificuldades. Abraão teve um momento de pecar também, porque Abraão era pecador. Um momento acabou negando que Sara era sua mulher, com medo do rei daquela região desejá-la como esposa e depois matá-lo. Ele foi advertido por Deus, mas se arrependeu. Mas Abraão é conhecido como um homem que se tornou amigo de Deus, que de fato viveu a experiência profunda com Deus, porque era dependente de Deus. Por isso que a Bíblia é perfeita. A Bíblia, além de evocar os atributos eternos de Deus, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, além dos atributos morais, amor, a sua graça eterna, a sua bondade, também mostra as virtudes do ser humano, mas as limitações do ser humano. Por isso que eu continuo crendo na infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível, aquilo que está escrito se cumprirá. Jesus Cristo nos fala em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisso? A igreja que crê nisso, diga amém. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é infalível, assim como a Bíblia é inerrante. O que nela está registrado e para o que ela aponta se cumpre perfeitamente. Por quê? Porque o seu autor não é ser humano, o seu autor é o próprio Deus, usando homens e mulheres para que pudesse registrar as Escrituras. De maneira que, nesse sentido, Abraão nos dá um grande exemplo. E aí, 25 anos depois, mesmo Sara tendo duvidado, inclusive pecando quando duvidou, porque deu a sua serva Agar para ser esposa de Abraão, e Deus realmente reprovou aquela atitude. 25 anos depois, nasce Isaac. Isaac, o nome dele significa justamente sorriso, gargalhada, alegria, porque Sara tinha rido de Deus, como se dizendo que Deus não cumpriria com essa promessa. Nasce Isaac, de uma mulher com 90 anos, naquele momento, já com idade avançada e estéril, mas Deus cumpriu a promessa que um dia tinha feito. Portanto, tenho entendido, e aqui é para o meu e o seu coração, as promessas de Deus são fiéis, não falham e nem tardam jamais. Elas se realizam no tempo certo. Tranquilize o seu coração, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprirá na sua vida e da sua família. Aquilo que parece difícil, momentos que você vive ou que eu vivo, e que querem nos trazer desesperança, momentos de crise, desilusões, decepções, mas o nosso Deus continua no controle de nossas vidas. O nosso Deus continua no controle da sua família. O nosso Deus continua no controle dessa igreja. Portanto, nós precisamos descansar e confiar. Assim foi com Abraão. A Bíblia diz que se cumpriu 25 anos depois, ele com 100 anos, a sua esposa com 90, nasce Isaac. Um menino saudável, um menino forte, pujante, que deu grande alegria àquela casa. Lembremos que a família, ela se forma a partir do homem e da mulher, necessariamente. Não é com a chegada dos filhos que a família se forma, mas quem tem filho sabe disso, como o filho traz alegria e realização para um casal e para uma casa. Foi o caso de Abraão e Sara. Eles já eram felizes entre eles. E eu tenho dito, depois da salvação em Jesus Cristo, não existe bênção maior do que um casamento segundo a vontade de Deus. Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. Aleluia, boa parte. As irmãs que são felizes com os seus esposos e realizadas, diga amém. Senhor, me ajuda aí, irmã, dá um apoio aí, porque esse amém foi o meio. De novo, eu sei que eu peguei de surpresa aí. As irmãs são felizes e realizadas com seus esposos, digam amém. Agora senti melhor. E os homens, os irmãos que são felizes com as suas esposas, digam amém. Sentiram aí a felicidade e realização? O casamento é bênção de Deus, desde que no tempo certo, conforme a vontade de Deus. Tem alguém solteiro aqui? Pouca gente, né? Nem tanto. Alguns levantaram as duas mãos, mas é pouca gente. Mas esses solteiros acreditam que Deus tem o tempo certo e a pessoa certa para a sua vida? A não ser que você tenha feito aí um voto de celibatário ou então de
ficar eunuco ou eunuca, mas a maioria não, tenha certeza que Deus tem o tempo certo. Então espere no tempo certo de Deus para a sua vida, sem precipitação, que Deus há de enviar a pessoa para você. Só não se precipite. Existe uma história que eu conto em alguns momentos por onde passo, não sei se Solon já escutou, de um jovem que se precipitou e que a mãe reprovou o namoro dele. Esse jovem, na verdade, ele se afastou da igreja e começou a namorar sem que a mãe soubesse, nem o pai, e agora não estava mais na igreja. Aí ele chega 10 meses depois para a mãe e diz que estava namorando há mais de 5 meses, e que a menina com que ele estava namorando, a mãe nem imaginava quem era, e que iria levá-la na sua casa junto com outras 3 amigas para que a mãe pudesse dizer qual delas seria a namorada dele. A mãe, mesmo chateada, permitiu, foi uma boa anfitriã, preparou o momento. No final, o filho disse: agora eu quero ver se a senhora me conhece como a senhora diz. A mãe disse: tudo bem, se você quer me fazer esse teste, vamos lá. Olhou de um lado para o outro, apontou para o lado direito e disse: aquela dali que está sentada no lado direito é a sua namorada, né? Tinha as 4 lá, e o filho ficou espantado e disse: como é que a senhora identificou e como é que a senhora descobriu que ela é a minha namorada? E a mãe disse: porque foi a única que eu não fui com a cara. Eu não fui com a cara porque não é vontade de Deus. Eu não fui com a cara porque você não tinha me apresentado antes. Ou seja, queridos solteiros, antes de conquistar seu futuro esposo ou esposa, conquiste também sua sogra e o seu sogro, porque a gente vive com eles por toda a vida, até que a morte nos separe. E sogro e sogra são bênçãos, amém? A minha sogra é uma grande bênção para mim. O meu sogro já partiu, mas também é uma grande bênção para mim. Espero que também seu sogro e sua sogra seja essa realização e felicidade para a sua vida. Mas voltando aqui para o nosso texto. Abraão agora tem o cumprimento da vontade de Deus. Chega o filho cresce, o filho desenvolve. Quando o filho está com 16 anos, o pastor Russell Shedd, conhecido de muitos que estudam Bíblia, enfim, entre outros autores, dizem que esse texto daqui, capítulo 22, situa Isaac com 16 anos de vida. Olha, Isaac tinha 16 anos de vida. Se Isaac tinha 16 anos de vida, Abraão tinha 116 e Sara tinha 106. Olha o que acontece no nosso texto. Nesse momento que Isaac está um jovem forte, já maioridade, porque a maioridade judaica se adquiria aos 12 anos, mas em casa, ajudando seu pai, sua mãe, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero falar contigo. Pois não, Senhor, eu quero que você vá ao Monte Moriá e ofereça seu filho Isaac em sacrifício a mim. Que negócio difícil, que momento complicado e delicado para Abraão. Se Deus tinha prometido que Isaac nasceria, depois de 25 anos cumpre a promessa. Agora, 16 anos depois da chegada da promessa, Deus pede que essa promessa seja oferecida, seja entregue. Irmão, se Abraão não tivesse afinidade com Deus, se Abraão não tivesse, de fato, conhecimento do coração de Deus, Abraão ia entender que era qualquer outra voz, menos a voz de Deus. Eu não sei se Abraão falou para Sara, eu não sei se ele compartilhou essa ordem de Deus, eu sei que ele tomou a decisão de ir oferecer o seu filho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não é o caso, mas se Deus pedisse isso para você, e aí eu dou até uma parada mesmo, porque eu fico pensando, se Deus pedisse isso para mim, para você, como é que a gente se comportaria? Mas o que é que Deus queria ensinar e que Abraão aprendeu depois? Não era um sacrifício de tolo, não era um assassinato, era o excelente. O que Deus quer de você é o seu melhor, querido irmão e querida irmã. O que Deus quer de você é aquilo que tem de mais especial na sua vida. Coloque diante de Deus agora, nesse final de ano, início de ano, o que você tem de melhor. Coloque sua vida, coloque seu corpo, coloque sua família, coloque seus filhos, coloque os bens que vêm de Deus e a Ele pertence. Coloque seus estudos, sua profissão, porque tudo vem de Deus e é para a glória do Senhor. Coloque o seu excelente e Deus vai potencializar e otimizar ainda mais o seu excelente. Consagre a Deus o seu excelente. É isso que Deus quis ensinar a Abraão. E Abraão não pestanejou. Abraão tomou a decisão firme. E foi uma das decisões mais difíceis da vida de Abraão. A Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. E deixa eu fazer uma diferença aqui entre prova ou provação e tentação. Os irmãos já devem saber, eu só quero resumir. Deus prova, mas Deus não tenta ninguém. A tentação vem de 3 pontos, essencialmente.
vem de Satanás, que é o primeiro tentador, vem da carne, lá de mim mesmo, de dentro da minha cobiça e da minha soberba, e vem do mundo. As três pontes da tentação são essas. E, entre outros textos, em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, é demonstrado isso. No 12, já mostra a diferença da provação para tentação. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é aquele que é provado, e depois de provado é aprovado, porque receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para ele. Verso 13 diz assim: quando alguém for tentado ou passar por tentação, não diga, Deus está me tentando, porque Deus não tenta a ninguém, nem se deixa tentar. Quando nós somos tentados, nós somos enganados, então, por nossos próprios desejos, a partir da ação do maligno. E esses desejos, se forem alimentados, eles vão ser praticados, e depois de praticados, eles poderão gerar a morte. Por isso que qualquer pecado nasce no coração. Por isso que Jesus diz assim, está lembrado da expressão de Jesus? Em Marcos 7, em Mateus 15, Jesus diz, olha, todo pecado e toda iniquidade brota do coração, sai lá de dentro, desde assassinato, a soberba, a cobiça, a maldade, a inveja. Quando você não refreia lá dentro, você acaba reproduzindo na vida. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo de número 6, diz assim: se o teu olho te quiser fazer pecar e desejar alguém que não seja sua esposa ou esposo, se alguém desejar uma mulher e alimentar isso, já está adulterando. Se você alimentar um sentimento de raiva e ódio no coração por alguém, você já está pecando, porque isso já é o princípio do assassinato. O pecado não está na prática apenas, está no desejo, está na intenção. Por isso que a gente tem que refrear no coração aquilo que já nasce. A diferença de provação para a tentação é que, primeiro, a provação Deus permite, Deus até em alguns momentos direciona. A tentação não, a tentação vem como esses resultados. A provação serve para crescimento diante de Deus. A tentação a gente tem que, na verdade, se afastar e fugir dela. Mesmo diante da tentação, Deus nos ajuda, porque Ele diz que Ele, na verdade, não permite que essa tentação vá além do que a gente pode suportar, mas com ela Ele nos dá o escape. Quanto à provação, vocês estão lembrados da vida de Jó? Jó sofreu uma das piores provações que alguém pode sofrer. Não tinha pecado diretamente, não era culpa da sua atitude, mas era que Deus estava permitindo um crescimento espiritual na presença dele. E esse que a Bíblia diz que Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos e Jó perdeu sua saúde. A mulher de Jó disse para Jó amaldiçoar Deus e deixar Deus, agiu como uma louca. Os 4 amigos de Jó chegaram como verdadeiros amigos da onça. Sabe o que é aquele amigo da onça? Que quanto mais lhe vê sofrendo, mais pisa na sua cabeça. Eu espero que você não tenha nenhum desse amigo. Mas Jó foi assim, ao invés dos amigos o ajudarem, o acusaram ainda mais. A culpa é sua. Você é quem na verdade pecou, a consequência do seu ato, e não era. Jó começa a perguntar a Deus, Jó não murmura, Jó não reclama, ele só questiona, mas ele reafirma a fé dele, quando no capítulo 19, no verso 25 de Jó, ele diz assim: apesar de tudo que eu estou passando, apesar do meu corpo estar de fato em apodrecimento, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor e julgará a minha causa. E a Bíblia diz que no capítulo 39, Deus chega para Jó e começa a falar e conversar com Jó, mostrando para Jó que Deus era soberano, que Deus é quem tinha o controle da vida de Jó, e perguntando para Jó, Jó, onde é que tu estavas quando nada estava criado, quando não existia nada? Onde é que você estava quando eu criei os fundamentos do céu, quando eu criei os anjos, quando eu criei o universo, quando eu criei o mar, quando eu criei a terra, quando eu criei o céu, quando eu criei todos os animais? E Jó fica só escutando. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jó, eu sou Deus, você é humano, eu sou Senhor, você é servo, eu sou o oleiro, você é o vaso, eu sou pai, você é filho. E essa mensagem precisa voltar para nós nos dias de hoje, porque tem muita gente querendo mandar em Deus.
aquelas expressões da TV e de algumas igrejas que dizem assim, eu mando, eu reivindico, eu determino, não são da parte de Deus, porque a gente não manda, nem determina, nem reivindica, a gente de fato obedece à vontade de Deus. Quem manda é Ele, quem reivindica é Ele, quem determina é Ele, Ele é quem é soberano, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, desde agora e para sempre. Quando determinada situação na sua vida, na minha, não der para entender, descansa e espera nele, que ele tem sempre o melhor para nós. Aquela expressão bíblica de Romanos 8, 28, eu aprecio muito e valorizo demais, quando o texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê nessa palavra? Crê mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente pega uma expressão e usa como teoria, e quando acontece uma coisa que a gente não espera e não aguarda, e quando é algo que nos decepciona, e quando é algo que nos frustra, que a gente estava quase certo que ia ser aquilo, é bom entender que todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim Jó entendeu. E no capítulo 42, o texto bíblico diz que Deus começa a trabalhar na vida de Jó, mudando sua realidade, e Jó diz assim, eu sei que na verdade nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Eu falava do que eu não conhecia, daquilo que era grandioso demais para mim, mas agora os meus olhos te veem, eu te contemplo pessoalmente e me arrependo no pó e nas cinzas. Quando Jó faz isso, a Bíblia diz que Deus restaura a situação de Jó, e ele recebe em dobro tudo o que havia perdido. Só não a esposa, porque Deus nunca defendeu bigamia nem poligamia. Eu creio que a esposa ou foi uma nova esposa, ou aquela esposa transformada, restaurada e mudada. Mas Deus, na verdade, deu tudo de melhor para a vida de Jó. Mas voltando para o nosso texto, para a gente avançar com os degraus. A primeira motivação da vida de Abraão para oferecer Isaque em holocausto foi o amor a Deus que ele tinha, mais do que ao próprio filho. O amor é o primeiro degrau, o amor é o primeiro pilar, guarda no coração, de quem teme a Deus, da igreja que serve ao Senhor. Deus é mais importante do que minha esposa, Deus é mais importante para mim do que meus filhos, do que meus pais, Deus é mais especial e valioso, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, e se Deus quiser o meu melhor, eu vou dar o meu melhor ao Senhor, porque Ele deu o seu melhor para comigo. O amor não é um romance, não é o amor teórico, não é o amor utópico, o amor é atitude, o amor é prática, o amor é demonstração. Minha esposa gosta muito quando eu digo, meu bem, minha filha, eu te amo. E de quando em vez eu estou repetindo essa expressão, mas ela gosta mais porque eu vivo, assim como você, que está dizendo à sua esposa, ao seu noivo, sua namorada, que o ama, ao seu namorado, ao seu esposo, mas você vive, você demonstra em atitudes, em palavras, essa realidade. É isso que Deus mostrou para conosco. O que é que está escrito em João 3,16, como o texto áureo das Escrituras? Porque Deus que deu, Ele entregou. O que é que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 8? Deus prova para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. O que é que está escrito em 1 de João, quando diz assim, a base do amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e deu o seu. Então, meus irmãos, Abraão tinha essa concepção, foi Deus que o tirou de Ur dos Caldeus, foi Deus que conduziu sua vida, foi Deus que deu Isaque, e Deus estaria dando muito mais para ele, então ele amava a Deus, não só pelo que Deus dava, mas pelo que Deus significava para a vida dele, pelo que Deus representava para ele. O nosso amor a Deus não é só pelo que Deus pode nos dar, é o que eu falo para os meus filhos, e certamente a gente compartilha com o filho. Ele não pode me amar, meu filho, pelo que eu dou para ele. O meu filho me ama pelo que eu significo para ele, pelo relacionamento que eu tenho com ele, porque eu me entrego da melhor forma para ele. Deus tem feito muito mais por nós, irmão. Nós precisamos amar a Deus ainda mais. O primeiro mandamento e principal é: amarás ao Senhor teu Deus, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu
entendimento. Nós somos chamados para amar a Deus. O amor a Deus é o fruto do Espírito. A própria Bíblia nos diz em Gálatas 5, verso 22 e 23, que o fruto do Espírito começa com o amor, de onde vem os demais gomos deste fruto do Espírito. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é tudo nas Escrituras, na carta de João, 1ª, 2ª e 3ª. A gente precisa amar a Deus ainda mais, colocar Deus como centro de nossas vidas, como essência de nossas vidas. Fazer um desafio para a PIB de Tarantim, para você e para a sua família. Na medida que nós amarmos ainda mais a Deus, e colocarmos Deus como centro da nossa vida, da nossa existência, veremos que Deus fará muito mais do que a gente nem imagina ou pensa para a glória do nome dele. Coloque Deus como principal. Se Deus está pedindo o seu melhor, dê o seu melhor. Se Deus te deu um emprego, é para glorificar o nome dele. Se perdeu, ele vai dar outro melhor para a glória dele, mas coloque a Deus acima de tudo e ame a Deus. O curso que você fez, ou que está fazendo, é para a glória de Deus. Coloque Deus como principal. A sua família é para a glória de Deus. Coloque Deus como principal na sua família. Esta igreja não pertence a você, não pertence ao membro fundador, a outro. Essa igreja pertence a Deus. Coloquemos essa igreja totalmente nas mãos do Senhor. Deus tem que ser a essência, Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa agenda. Eu preciso acordar falando com Deus, dormir falando com Deus, eu preciso viver nessa intimidade com Deus. Eu não posso dizer que eu amo alguém, se esse alguém não está presente comigo, na minha mente, no meu coração, a todo momento. Eu amo demais minha esposa, e então eu falo dela por onde passa, ela está presente na minha vida. Quem me vê e me conhece, já se lembra dela automaticamente, porque nós nos amamos. Isso aqui é apenas um exemplo, como é o seu caso com sua esposa e o seu esposo, do amor que a gente tem a Deus, e coloca a Deus acima de tudo. Foi isso que Abraão fez, dizendo assim, coração partido: Senhor, está doendo. Imagina a caminhada de Abraão. Foram quantos dias de caminhada? 3. Não tinha automóvel, não tinha motocicleta, a caminhada era a pé mesmo, o jumento lá, levando a madeira, o fogo sendo levado, o cutelo, e Abraão sofrendo. Imagina o diálogo de Abraão com Deus. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer, eu vou entregar meu filho, mas Deus confirmando no coração, ele dizendo: por eu te amar, eu vou entregar meu filho em tuas mãos. O segundo fundamento, ou o segundo pilar, guarda aí no coração, é a fé, é o fundamento da fé. Como é que Abraão ele é conhecido? Pai da fé, o patriarca da fé, porque ele foi um dos primeiros a desenvolver a fé num Deus absoluto. Deus, na verdade, ele não apenas é mais que um, Deus é único, Deus é exclusivo, não há outro Deus, só há um Deus, que é o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então Abraão foi quem nos ensinou isso, quando naquele momento dele havia crença em vários deuses e divindades, ele demonstrou crer somente em Deus e confiou nesse Deus. Presta atenção aqui nessa expressão. Fé não é também uma teoria, ou não é um salto no escuro. Fé é entregar-se totalmente nas mãos de quem a gente acredita que tem a soberania e o controle de todas as coisas. Fé, na verdade, é confiar naquilo que parece impossível e improvável. O que é que diz Hebreus 11:1? Fé é o firme das coisas e a prova das coisas que se esperam. O que é que diz o verso 6? Sem fé, porque importa que aquele que nele crê, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é intimidade e relacionamento com Deus. Sempre que Jesus curava alguém, uma das últimas expressões de Jesus era: a tua fé te salvou. Eu me lembro de uma experiência de fé de uma mãe cuja filha, sendo criada na igreja, o esposo dessa senhora faleceu quando a sua filha tinha 15 anos, filha única. Só que essa menina se afastou da presença do Senhor quando tinha 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade. Essas loucuras que ocorrem com alguns jovens, que deixam a casa do pai para ir atrás das lavagens dos porcos, como fez aquele filho pródigo da parábola de Lucas 15. A menina fez isso e disse assim para a mãe: mãe, quero dizer uma coisa para a senhora, sou de maior, tenho o meu salário, já estou na universidade, sou estagiária, já tenho então a chave da casa, já comprei um carro financiado, vou sair para as minhas festas, baladas e orgias, sairei na hora que quiser, voltarei na hora que quiser, e a senhora não vai poder me proibir, não vai poder me inibir a isso. A mãe disse: minha filha, com lágrimas nos olhos,
ainda que eu não possa proibir sua saída, você também não vai me proibir de orar por você. E eu quero dizer uma coisa aqui, olhando nos seus olhos: eu não criei você para perdição. Eu não criei você para este mundo mal, eu criei você para a honra e glória do nome do Senhor. E eu não cessarei de clamar por você com muita fé, que Deus vai mudar esse seu pensamento. Então a menina passou a sair, chegava à noite, final de semana, 11 horas, saía para a balada, mas quando estava lá no meio da festa, do baile, não passava 1 hora e meia, começava a sentir uma espécie de inquietação, uma espécie de náusea, e voltava logo em seguida. A mãe, então, estando lá em oração, quando ouvia a porta abrindo, ia lá receber a filha e dizia: já, filha? E ela dizia: mãe, eu não estou bem, eu estou sentindo alguma coisa, estômago embrulhado. E a mãe dizia: vem aqui para a gente conversar na mesa, e fazia um chá de camomila, um chá de erva cidreira. E todas as vezes que a filha saía, a mãe joelha em terra, além de estar clamando sempre, mas quando ela saía, e a filha começava a se sentir mal, isso se repetindo sempre, era uma espécie de oração da náusea, unção então que provocava essa inquietação na menina. Ocorreu que uma vez a menina percebeu que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava esquisita. Quando ela foi saindo, fez que abriu a porta da casa, trouxe de volta a porta, e na ponta dos pés tirou o sapato, chegou perto da porta do quarto da mãe, e de supetão, rapidamente bateu na porta e abriu, e viu a mãe ajoelhada e disse: peguei! A senhora é o motivo dessa minha perturbação e inquietação, por isso que eu estou me sentindo tão mal. A mãe levantou os olhos e a cabeça, e com os olhos cheios de lágrimas, disse para a filha: olha, minha filha, eu disse para você que eu não lhe criei para a perdição. Você foi consagrada a Deus e você deve viver para a glória do Senhor. Eu não vou cessar de orar enquanto você não se quebrantar e voltar para a presença do Senhor. A filha reflexiva, naquela noite, se ajoelhou diante do Senhor, fez uma oração de entrega, se quebrantou, voltou para a casa do Senhor, se batizou e passou a servir e glorificar o nome do Senhor. Quer dizer isso para o seu coração e para a sua vida, para dizer: renove sua fé no Senhor. Na verdade, a fé é acreditar contra tudo e todos, quando tudo parece contrário, quando as situações parecem improváveis. Deus está ouvindo suas orações e atendendo a você e vendo a sua fé nele, meu querido. Seu esposo pertence a Deus, querida irmã. Não cesse de confiar nisso. Ele não é deste mundo, ainda que mais difícil que seja. Seu esposo estará sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Seu filho pertence a Deus. Não abra mão dos seus filhos. Não chegue a dizer: está perdido, não tem mais jeito. Renove a palavra de Atos 16:31 para você. Crer no Senhor Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Renove-a nessa manhã em dizer diante do Senhor: eu creio que a minha família vai temer e glorificar o nome do Senhor, vai se voltar à presença do Senhor. Renove sua fé, renove sua confiança, mas tenha uma fé segura. Quando o mar parece fechado e tudo parece contrário, e até existem pessoas reclamando, olhe para o Senhor e diga: Senhor, o mar pertence a ti, ele tocará no mar e abrirá o mar como abriu o mar vermelho. Quando a montanha parece intransponível, nunca foi derrubada como foi a montanha de Jericó, como foi a muralha de Jericó, melhor dizendo, Deus foi lá e derrubou. Não há muralha, não há montanha, não há gigante, não há nada nem ninguém diante do poder de Deus, para aquele que nele confia e nele acredita. Abraão demonstrou isso. É como se ele dissesse: Deus, nas minhas experiências contigo, o Senhor nunca faltou, nem vai faltar, então eu vou levar meu filho e o Senhor vai estar conduzindo a história. Olha o que diz aqui o verso de número 5. É uma das expressões mais belas que eu vejo desse texto. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão volta-se para os seus servos e diz assim: esperem aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para vocês. Ora, o que é que Abraão ia fazer lá em cima com Isaac? O que é que Abraão ia fazer lá em cima com Isaac? Sacrificar. E como é que ele está dizendo aqui nesse verso para os seus servos empregados que depois de ter adorado, voltaria? Isso é nada mais, nada menos do que a atitude de fé de quem confia apesar da circunstância da vida. Cristão, servo de Deus, crente em Cristo não vive por circunstância, vive na certeza que o nosso Deus está acima das circunstâncias, acima das crises que essa vida pode trazer, irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo num país um momento de crise institucional, política, econômica, financeira, de total descrédito,
uma dificuldade em todas as regiões, não é diferente aqui, não é diferente na cidade, mas a gente crê no Senhor, que está acima das crises e que fortalece nossas vidas, continua suprindo nossa necessidade, é o Deus da nossa provisão, é o Deus que realiza em nós a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, queridos. E foi isso que o Senhor, está até escrito em Hebreus, guarda aí no coração, Hebreus capítulo 11, verso 19, do verso 8 ao 19 de Hebreus, fala sobre Abraão. Em 19 diz assim: Abraão confiava tanto em Deus, e acreditava tanto em Deus, que ele cria que ainda que se ele lá em cima sacrificasse seu filho, e matasse, o que é que Deus faria? Ele cria nisto, e por isso que ele disse, nós voltaremos, eu não voltarei só, eu voltarei com meu filho aqui para baixo. O terceiro degrau, e guarda no coração esse terceiro degrau, é o degrau da fidelidade, terceiro pilar. Quando Abraão está falando com os seus servos, há um momento muito complicado e muito difícil para Abraão, que é quando Abraão pega a lenha do holocausto e coloca a lenha sobre Isaac, e toma o fogo e o cutelo e começa agora a subir. Quando eles estão subindo, no verso 7, Isaac faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Isaac faz? Painho, espera aí, deixa a gente ver o seguinte aqui, não está faltando alguma coisa aqui não, a gente vai prestar um sacrifício, a gente não vai entregar uma oferenda, então a gente tem aqui a lenha, a gente tem o cutelo, o martelo, e o cutelo, a faca, melhor dizendo, a gente tem aqui o fogo. E onde está o cordeiro para o holocausto? Se coloca no lugar de Abraão agora, imagine como foi difícil para Abraão, e qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, louvado seja o Senhor. Sabe o que aqui significa? Significa fidelidade, significa dizer assim, do mesmo jeito que eu creio que o meu Deus é fiel para comigo, porque não falta nem falha na minha vida, eu vou ser fiel para com Ele. Olha, irmão, não tem como ter amor e fé sem ter fidelidade. Eu dizer que amo a Deus e que tenho fé nele, se quando no meu dia a dia eu não mostrar fidelidade, isso é fantasia, isso é hipocrisia, isso é mentira. Eu mostro que amo a Deus e tenho fé nele, que eu amo a Cristo e tenho fé nele quando eu vivo, quando eu testemunho, quando eu estou no meu dia a dia falando e vivendo para a glória do Senhor. Por exemplo, falando sobre casamento. Amo minha esposa, confio nela, confio demais. E por isso, entre outras coisas, sei que ela me é fiel e que eu sou fiel a ela. Eu posso estar do outro lado do mundo, na China, no Japão, onde for, estarei fiel, porque esses três itens se entrelaçam, se fortalecem. Amor, fé, fidelidade. Diante de Deus, muito mais. Se eu amo a Deus, se eu tenho fé em Deus, eu sou fiel a Deus, porque acima de tudo Ele é fiel a mim e é fiel a você. Está lembrado da música Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste? Dia após dia, com bênção sem fim, o Senhor presente. Vou fazer uma pergunta para você. Mesmo no momento de dores, de frustrações, decepções, e quem disse que cristão, que servo de Deus, não passa por momentos difíceis? Quem disse que servo de Deus não passa por perdas? Quem disse que servo de Deus não passa por apertos? Quem disse que servo de Deus não passa por momentos que espera determinada situação e parece não acontecer? Naqueles dias que parece que a noite se prolonga, parece que tudo está fechado, mas a gente pode reafirmar na nossa experiência com Deus, Deus é fiel e nunca deixará de ser fiel na minha e na sua vida. É tipo aquela expressão clássica do escritor, aquele que a gente chama do profeta chorão, Jeremias, que mesmo chorando, mas confiava em Deus. E ele diz, no verso 26 do capítulo 3, Lamentações, bom é ter esperança e aguardar em silêncio e confiança a salvação do Senhor. Deus não falta, Deus não falha, Ele é perfeito, Ele continua agindo na minha, na sua vida. A Bíblia usa uma expressão nos Salmos, que diz que o choro pode durar, mas a alegria, um momento, amanhã vai chegar e o sol vai raiar e Deus renovará a fidelidade dele na minha, na sua vida. A questão é que às vezes essa noite parece demorar. Eu me lembro de uma irmã na igreja que pastoreei por 13 anos e meio, antes de assumir a função que estou desempenhando atualmente, que o esposo dela era uma dor de cabeça para ela. Ela se casou ainda com o esposo sem ser convertido, e ele que prometia ser a melhor pessoa, acabou dando muita dor de cabeça para ela. E um dia eu pregando sobre esse texto, ela no final disse assim: pastor, e quando essa noite parece não ter fim, quando ela demora demais, o que é que a gente faz?
E aí eu disse, irmã, entendo sua fala e vou estar orando pela senhora. Porque um dia, essa noite vai terminar e o sol vai raiar e o dia vai chegar na sua vida. Isso foi em 2009. Final de 2009. No Réveillon de 2011. A irmã chegou, quando eu estava na frente, ela chegou um pouquinho depois, 22h20, 22h30. A fisionomia dela tinha algo diferente. Uma felicidade, que eu digo, alguma coisa ocorreu. Um pouco depois, quem chega? O esposo. No final da ministração, o convite, a consagração e a salvação, veio o esposo dela, toda a igreja glorificando, e aí eu entendi. No final ela me deu um abraço fortíssimo e disse, pastor, hoje pela manhã, o meu esposo voltou-se para o Senhor e o sol raiou na minha vida e o dia chegou na minha vida. Por mais difícil que pareceu, chegou. Quero dizer isso para você, Deus é fiel, Ele não vai faltar nunca. Mesmo que pareça difícil alguma situação, o dia chega, o sol raia e o Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Foi assim com Abraão, por isso que a clássica expressão, o Senhor proverá, Ele nunca deixará de prover aquilo que a gente necessita. O Senhor é suficientemente provedor, inclusive do ponto de vista material. Ele não deixa faltar aquilo que a gente precisa na nossa casa. O que é que diz o Salmo 23, verso 1? O Senhor... Há uma leitura melhor no original hebraico que vai muito além do nada. No original hebraico diz assim, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se Ele não falta, as outras coisas Ele vai prover, porque Ele está comigo e não vai me deixar faltar nada que eu preciso. Ele nem sempre vai dar o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é a vontade dEle, mas Ele vai sempre suprir o que eu preciso. Sempre vai providenciar o que eu preciso. E agora eu me lembro da história de uma mulher, que você já deve ter ouvido, talvez se não, rapidamente, de uma senhora fiel a Deus, andando na presença de Deus, mas devido a uma crise na cidade onde ela vivia, um momento muito complicado que ela estava passando, aparentemente estava demonstrando que ela ia passar por privações. Havia uma manhã que não tinha nada no seu armário. Eis que uma pessoa envolvida com a magia negra da cidade soube daquela situação e disse que queria fazer uma surpresa para a irmã, mostrando que o Deus dela falharia na vida dela. E ele, na verdade, fez uma feira, mandou o seu empregado, o seu servo, levar na casa daquela irmã, justamente perto do horário do almoço, 1h da tarde, 12h30, a irmã estava em oração. Quando esse indivíduo chegou lá, essa pessoa envolvida com a magia negra disse para ele, olha, quando chegar lá, fale quem foi que mandou isso para ela. Pergunte se ela sabe quem mandou. E eis que quando chega lá na porta, a irmã atende, vê aquela cesta e diz, pois não. A pessoa diz, olha, isso aqui eu vim trazer para a senhora. E ela disse, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela fidelidade e o cuidado dele para comigo. Não, não foi ele que mandou, não. A senhora não quer saber quem ele enviou, não? A irmã disse, quando na verdade Deus manda, até o diabo obedece. Na verdade, a fidelidade do Senhor está acima de qualquer circunstância ou situação em nossas vidas. O quarto degrau, e aqui eu estou caminhando para finalizar, o quarto degrau, ou o quarto pilar, está justamente no verso de número 8 em diante. A Bíblia diz que Abraão obedeceu até o final, e Isaac obedeceu junto com Abraão, irmãos. Atenção aqui. Isaac poderia dizer para o pai, pai, o compromisso é teu, a responsabilidade é tua, não venha me colocar nesse meio não, eu não vou pagar com minha vida por sua fé, por seu amor e por sua fidelidade, mas Isaac obedeceu. Quem foi que levou a lenha até lá em cima? Quem levou a lenha? Isaac. Quem era mais forte? Isaac ou Abraão? Ele poderia dizer, pai, fica aí, eu vou descer, que eu não vou morrer não, mas ele foi fiel, como Jesus foi fiel para conosco. Isaac e Abraão são imagens do Deus Filho e do Deus Pai, que se entregam por nós, que se doam por nós até o fim. Então, é a obediência diante de Deus, não tem meio termo. Não tem como ser abençoado se não for por meio da obediência. Eu estava ouvindo uma rádio, uma emissora, no carro quando estou viajando sozinho, quando não com o pendrive, algum CD, a gente está ouvindo uma rádio, aí virei lá e estava lá, o pregador dizendo, Deus quer abençoar todos, indiferentemente de que religião, de como você viva. A Bíblia diz, lá o pregador dizendo, se passar pela água não vai te afogar, se passar pelo fogo não vai te queimar. E aí eu dizia para comigo, mentira, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28, que se nós obedecermos ao Senhor, se guardarmos suas palavras, seu testamento, seu testemunho, aí sim,
onde formos, no que pisarmos, ou como diz João 15:7, tudo quanto pedirmos, Ele vai nos dar, se nós o obedecer, porque se não obedecer, quando passar pela água vai se afogar, se não obedecer, quando passar pelo fogo vai se queimar todo, não tem meio termo, Deus requer de nós obediência. Agora, se a gente obedecer, pode ter certeza, as bênçãos do Senhor recairão ainda mais sobre nossas vidas. Abraão obedeceu, Isaac também, que é o quarto degrau, e o quinto degrau foi no momento que Abraão pega Isaac, amarra Isaac lá no altar, passa as cordas em Isaac, pega o cutelo e Abraão ia sacrificar. Quando Abraão vai fazer isso, o que é que ele escuta? O anjo do Senhor que brada e grita, dizendo: Abraão! Abraão, ele se volta e o anjo diz: não faça tal coisa, o que Deus queria você já demonstrou, você mostrou que ama a Deus mais do que ama o seu filho, e você não precisa sacrificá-lo. Neste momento, Abraão certamente, com lágrimas nos olhos, imagina Isaac com os olhos esbugalhados lá, deitado, esperando o próprio pai que ia matá-lo. Agora Abraão desamarra Isaac, e o que é que Abraão vê atrás dele quando se volta para trás? Um cordeiro, um carneiro. Abraão pega esse carneiro, tira Isaac, amarra o carneiro. Eu acredito que nunca Abraão teve tanto prazer em matar um animal como foi naquele momento de matar aquele novilho, aquele cordeiro. Abraão agora pratica o que eu chamo do quinto degrau, da adoração integral ao Senhor. Adoração não é simplesmente você vir tocar uma música ou cantar. Adoração não é simplesmente vir à igreja no momento. Adorar é viver para a glória de Deus. Eu adoro em casa, eu adoro através do meu casamento, eu adoro a Deus através da minha profissão, adoro a Deus através dos meus estudos, adoro a Deus dirigindo, adoro a Deus no ônibus, adoro a Deus deitado, adoro a Deus em pé, dormindo, acordado. A nossa vida tem que ser integralmente de adoração ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida de estilo de adoração, de louvor ao Senhor. E eu quero entender que essa igreja tem adorado ao Senhor em todos os momentos. E Deus tem aceito e tem recebido a adoração da primeira igreja batista em Tarantim. E essa adoração tem feito diferença na presença do Senhor. Querida igreja de Tarantim, finalizo essa minha palavra, lembrando sobre os 5 degraus necessários para a caminhada pessoal, familiar e da igreja para com Deus. Destaco isso como marcas da igreja. O primeiro degrau é o degrau do... O segundo degrau é o degrau da... Terceiro degrau é o degrau da... O quarto degrau...